Olá, aqui é o Vinícius e hoje você vai aprender como resolver os problemas de conexão dos módulos Sonoff e Tuya. O primeiro passo é entender as diferenças de uma rede 2.4 GHz para a rede de 5 GHz. Esse número significa a largura da banda. E essa largura de banda de 2.4 GHz ela é menor do que a de 5. Isso faz com que o comprimento de onda seja mais longo e o alcance em 2.4 GHz é maior. Porém, existe uma limitação de canais. Canais é como se fosse as pistas de uma rodovia. Você tem a rodovia, que seria, por exemplo, a banda de 2.4 GHz, e cada canal de 1 a 11 seria uma pista da estrada, da rodovia. E o que acontece? Quando você configura um access point para emitir uma rede em 2.4 GHz, ele tem que estar em um canal, ou seja, ele vai escolher uma dessas faixas para trabalhar. E, por padrão, os roteadores vêm no automático. Então, ele vê, a faixa 1 está ocupada, muda para 2. A 2 está ocupada, muda para 3. E ele vai comutando isso. E aí, cada software de cada fabricante, de cada roteador, faz esse trabalho de uma maneira diferente. Não existe uma regra que todos os fabricantes seguem. Aí depende do software e da inteligência aplicada em cada marca. Só que o que acontece? Os canais 1, que é a ponta, 6, que é o meio, e 11, que é a outra ponta, são os canais ideais para você trabalhar. Então, para piorar, a gente acaba trabalhando em 3 canais somente, 1, 6 e 11, por causa do espectro e da curva do rádio, que não entra agora nesse momento. Mas, entendendo que você deve trabalhar no canal 1, 6 e 11, o primeiro passo para você entender a sua rede é verificar quais canais estão mais ocupados pelos vizinhos, principalmente se você mora em um prédio onde você tem muitas redes ao seu redor. Então a primeira coisa que você vai fazer é baixar o aplicativo chamado Wi-Fi Man da Unify. E esse aplicativo ele é só para Android, porque o Android permite que o software acesse a placa do celular. E aí você vai usar esse aplicativo para fazer um scan aonde o seu módulo está, para entender qual é o canal mais ocupado, quais são os canais mais livres. Sabendo disso, você vai poder configurar o seu roteador para sair do canal automático e entrar no canal 1, 6 ou 11 que esteja menos congestionado. Cada marca tem o seu software e cada software foi programado de um jeito. O que isso quer dizer na prática? Que a conexão via rádio ela é bem complexa. Tem os canais, tem a potência de transmissão, potência de recepção, tem o software de gerenciamento. É complexo esse assunto, ele não é simples. E aí o que acontece? A maioria das pessoas compram um pacote da operadora que vem um combo. O que é o combo? É um modem que se conecta na fibra ótica, por exemplo, e dentro dele também tem um roteador, que é um software que vai rotear as conexões das portas elétricas e toda a rede TCP/IP. E tem também o Access Point, tudo integrado, que faz o Wi-Fi, que emite o sinal em 2G, em 5G, emite o SSD da rede. E esse combo que a operadora te oferece não é um equipamento top de linha, porque comercialmente não dá para uma operadora investir num equipamento desse top de linha, porque a conta para eles não fecha. Então esse combo ele é otimizado geralmente para uma instalação comum aonde o cliente vai usar, por exemplo, um sistema cabeado, que aí não depende do Wi-Fi, ou ele vai colocar poucos dispositivos na conexão 5G. Quando você tem esse equipamento e você usa ele para um sistema de automação residencial em 2.4 GHz, que é sensível devido ao tamanho das antenas, devido à configuração específica que o módulo tem, aí começam os problemas. E se você simplesmente colocar apenas um bom access point ligado nesse roteador, você tem um resultado. Não é ruim,
mas ainda não é o ideal. Por que não é o ideal? Porque o roteador, que é o software que gerencia todas as conexões, continua sendo do combo da operadora. Qual que é a situação ideal então? Você configurar esse modem da operadora para funcionar como bridge, como ponte, ou seja, o Wi-Fi vai estar desativado, o roteador vai estar desativado e ele vai só fazer a comunicação do modem com a operadora. E aí você vai comprar um roteador específico, de qualidade, que vai gerenciar a rede da sua casa e depois você vai conectar access points espalhados por toda a casa, assim como eu ensino no curso. Agora, existe uma alternativa. Se você não tem como cabear os seus access points, se você tem uma dificuldade física, porque na sua casa já está tudo pronto, existe a possibilidade de você trabalhar com dispositivos mesh. O que é um dispositivo mesh? É um access point e roteador no mesmo hardware que, ao invés de se comunicar via cabo, que seria o ideal, eles usam uma banda da rede 5G para se comunicar entre si, como se fosse um cabo, só que é por rádio. E isso ajuda demais que você consiga ter uma boa cobertura na casa. Na prática, existe hoje excelentes marcas que vendem esses equipamentos, que fazem uma rede mesh dentro da casa, mas que nada mais é do que você ter vários access points espalhados, conectados ao invés de cabo, conectados por rádio. Existe toda uma ciência por trás dos access points mesh, mas o que você precisa entender? Quantas bandas ele tem? A 2.4 GHz certamente tem. E aí pode ser dual band, ou seja, uma de 2G e uma de 5G, ou pode ser tri-band, duas de 5G e uma de 2G. O tri-band tem uma enorme vantagem, porque ele vai se conectar no outro através de uma das bandas e vai deixar livre uma banda de 5G e uma de 2G para você usar. Isso é mais inteligente do que você ter um dual band. Então, quando você for escolher, opte de preferência por um modelo tri-band. Outro ponto extremamente relevante, a antena. Como não dá para ver, você compra o modem, você compra o access point, não tem uma antena, a não ser os modelos que têm a antena externa. Mas geralmente os modelos mais modernos, a antena é interna. Então você tem que dar uma olhadinha no manual para ver qual que é o posicionamento ideal desse access point e evitar colocá-lo numa posição errada. Por exemplo, a gente trabalha e eu ensino como você configurar o sistema da Unify, da marca Ubiquiti, que ele é feito para ser instalado no forro de gesso. E ele é um disquinho. E esse disquinho, as antenas, elas são radiais, mas elas estão na frente do equipamento, onde tem a luzinha azul. O que acontece? Se você coloca esse equipamento, por exemplo, na vertical, essas antenas elas vão apontar para um local e vão direcionar o sinal para lá. E se o produto estiver atrás dele, a intensidade do sinal vai ser muito menor. E às vezes o cliente, por não saber disso, ou o integrador, acaba posicionando o access point na vertical e principalmente, para piorar, ainda num canto da sala. E aí você vai estar matando a performance do produto, porque o produto foi criado para ser centralizado no ambiente, para que a cobertura seja completa e também numa posição onde a antena consiga distribuir o sinal. Então, verifica esse posicionamento do access point. Outro ponto é o posicionamento do módulo, porque como essa anteninha, ela é uma anteninha muito sutil, de nada adianta ter um access point com um sinal super forte no máximo, aonde do access point ele vai conseguir se comunicar com o módulo, mas o módulo não consegue se comunicar de volta com o access point. E aí não vai dar certo, não funciona. Por isso que uma das recomendações de um bom projeto Wi-Fi é não trabalhar com a intensidade do sinal do access point no máximo, né, para eliminar a interferência. Geralmente eu coloco no médio. Isso dá um resultado melhor, mas para isso você vai ter que ter mais access points no ambiente. Mas o que eu quero dizer, o posicionamento do módulo também influi. Se você instalar ele, por exemplo, dentro de uma caixinha metálica, existe uma atenuação do sinal.
Se você colocá-lo dentro de uma caixa fechada, vai ter uma atenuação do sinal. Dependendo da posição que o módulo está, também tem uma atenuação do sinal, porque a gente está falando de uma ciência complexa que é a transmissão de dados via rádio. Então é outro ponto importante. Presta atenção como o seu access point está posicionado e presta atenção como o seu módulo também está posicionado. Bom, e agora que você já entendeu que o ideal é usar access points separados do roteador e um roteador separado do modem da operadora, e entendeu também que você deve configurar a intensidade de transmissão do sinal dos access points em médio e tomar cuidado com o posicionamento dos access points e principalmente fazer um scan do local para ver qual canal é o menos ocupado e configurar o seu access point para transmitir esse canal fixo. Agora você tem ferramentas para melhorar o Wi-Fi na sua casa ou no projeto de seus clientes e conseguir tirar o máximo desses produtos. Um último detalhe que me perguntam é se há necessidade de colocar IP fixo reservando no roteador todos os dispositivos. E não há necessidade de fazer isso. Fazer isso é só se você precisasse se conectar nesse dispositivo através de uma outra plataforma. E aí você precisa de um IP fixo. Mas esses dispositivos, eles funcionam muito bem com IP dinâmico. E não é isso que vai melhorar a performance de comunicação. A performance da comunicação via rádio 2G, ela é aprimorada através de um excelente access point bem posicionado e corretamente configurado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo nos grupos que você participa, compartilha com seus amigos, porque talvez um pequeno ajuste resolva todos os problemas de conexão. E até a próxima!